E aí, conte e compartilhe com nós algumas histórias de júri, algo nesse sentido. Olha, de júri tem... Cada júri é uma história nova, né? Uma das grandes vantagens do Tribunal do Júri é isso, que você pode fazer um júri com o mesmo juiz, promotor, mesmos jurados, advogado, réu, mesmas pessoas assistindo. Semana que vem você repete tudo igual, é um júri diferente, né? E acontecem coisas das mais diversas aí. Tem N histórias, algumas assim que geram problemas com os juízes, com promotores, né? Mas algumas que me chamam a atenção, por exemplo, e aqui eu entro num ponto que você havia falado no início da postura do advogado criminal, é essa questão de você está ali para defender uma pessoa, você tem que estar muito ciente da tua obrigação, seja ela por meio de uma nomeação que foi feita, né, que não diminui nada a tua responsabilidade, ao contrário, aumenta, né, pela confiança que o judiciário depositou em você, ou quando é fruto de uma contratação. Eu tive uma situação que eu fui nomeado uma época na comarca de Clevelândia pelo Dr. Paulo Guilherme Ribeiro da Rosa Manzini, um excelente juiz de direito, não está mais lá, saiu. E o que aconteceu? Ele me nomeou para a situação, para o júri, fui nomeado só para o júri. No dia do júri não era ele já não estava mais, era um outro juiz, né, que aqui não vou falar o nome, até porque não lembro o nome completo dele, também não interessa, não é relevante. Mas quando eu fui fazer o júri, no momento do interrogatório do réu, tinha recomendado que o réu se mantivesse em silêncio com relação às perguntas do MP. Porque realmente questão estratégica está com muita contradição. O magistrado interrogou ele e passou a palavra para o MP. E aí nesse momento eu intervi, falei, doutor, o réu já falou que vai se manter em silêncio, silêncio é direito parcial. O magistrado olhou e falou, não, o senhor é defensor nomeado. Como? Se eu fosse defensor nomeado, eu estou ali para meramente figurante, ali para, né? E aí eu falei, até na época eu falei algo mais ou menos assim, doutor, não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para defender o direito do réu, seja eu nomeado ou constituído, ele não vai falar. E ele falou, então não vou te nomear mais no júri. No júri, isso aconteceu em plenário. E de fato, nunca mais me nomeou para a situação. E era o primeiro júri desse magistrado. Quem me nomeou foi o outro colega dele, e ele foi para esse júri. E passou essa situação, né? Agora, uns 2, 3 anos atrás, eu estava num casamento do Cassiano Teles, que é o filho do Cássio Teles, foi nosso presidente da OAB, foi meu professora, uma pessoa que eu admiro muito. E esse juiz era um dos convidados, mas ele não lembrava de mim, porque ele tinha saído. E, um casamento, um colega, meu advogado que estava com ele, veio brincar comigo e falou, viu, o doutor lá, ele pediu se você é desembargador, que ele não conhecia você, e eu vou mentir para ele que você é desembargador, ele não vai vir conversar contigo. Olha a cena. E ele não lembrava de mim. E ele chegou a conversar comigo. Daí esse colega, o advogado, falou, doutor, esse aqui é o doutor desembargador, tal. Quando ele falou, eu falei, não sou desembargador. Eu sou advogado que fiz o primeiro júri. Aquele júri que o senhor disse que nunca mais ia nomear como defensor dativo. A cara que ele ficou impagável. É que já estava no momento da festa do casamento, enfim, né? Mas enfim, não pude perder a oportunidade de relembrar. Não, ficou um clima chato. Mas naquele momento de festa ali, né? Então essa é uma das histórias envolvendo magistrados que me chocou, né? E nesse mesmo júri, um outro fato que daí gerou uma atenção é que envolvia o uso das algemas. O meu cliente da tia estava preso, a polícia militar levou ele lá, 2 policiais, mas ele não tinha condição nenhuma de causar risco a ninguém, né? E eu pedi para tirar as algemas e o juiz não deixou tirar. Naquela época já existia súmula vinculante, mas não vai ficar algemado, porque só tem 2 policiais aqui, beleza, aquela coisa, foi algemado pro júri, né? Daí potencializa o preconceito, o cenário, o réu algemado, o caldo está pronto, é só pendurar o cara lá e puxar o cadafalso. Ocorre que no intervalo do almoço, né, lá nessa comarca de Clevelândia, os jurados almoçavam na sala secreta, sala de votação, sala da audiência, e o réu almoçava no lugar dos jurados lá. E eu fazia esse júri com um colega meu e ele falou, o cara está almoçando lá com garfo e faca na mão e sem algema do lado do policial, que disse que ele era perigoso. Aí quando os jurados voltaram, eu falei, excelência, eu gostaria que o réu ficasse sem algemas, por quê? Porque se ele é perigoso, né, com 2 policiais, imagina ele com garfo e faca ali, né? Não tem perigo nenhum, então isso comprova que não existe. E o juiz ficou indignado, não, mas não fui eu que mandei tirar, não, mas foi o senhor que deixou ele com algema. Claro. Então já gerou toda aquela situação. Esse juiz, a partir de então, nunca mais me nomeou para nada. Então tem algumas histórias assim que a questão da advocacia ela gera, sabe? Esse confronto, às vezes assim, mas você tem que fazer no interesse dos seus clientes, né? Uma outra oportunidade, tem esse banco dos réus, né, que eu pedi lá até a questão do promotor, eu pedi lá para um juiz, uma comarca aí da região,
que no dia do júri o promotor sentasse de frente para o magistrado. Porque não tinha cabimento, fiz um pedido tal lá, senão não ia fazer júri. Estava naquela época lá que era eu iniciando a advocacia um pouco até mais excessivo com algumas coisas, que hoje já sou mais equilibrado. Mas coloquei assim. E deu uma bagunça lá e o juiz arrumou o promotor de frente pro juiz. Nunca mais me nomeou para júri. Então, são essas o promotor coisas, deve né? ter ficado feliz nesse dia. Oi? O promotor ficou feliz nesse dia. Eu imagino, né? Deve ter. Então, essas questões envolvem aí mas o confronto, às vezes, do ponto de vista técnico, né? As farpas jurídicas, digamos, com o juiz, com promotores, com delegados, isso aí é coisa que é natural, acaba acontecendo, né? E é necessário também, às vezes, né? Você está ali, precisa provar algo naquele sentido, ou tem questões que são preclusas, que não podem mais ser erguidas posteriormente, que você tem que, naquele momento, você tem que erguer. Então, o embate, ele é natural, não tem, é necessário. Se você Sim. quer, né? Por isso que a gente já tem a prerrogativa de, pela ordem, segundo o nosso código, você fazer interferência em qualquer juiz do tribunal, inclusive quando o juiz está falando. Sim. Né? Eu vi um vídeo recente agora do Hércio Quaresma, né? Daquela questão de dar voz de prisão para o promotor. Não é nada de novo naquilo, porque a lei de abuso de autoridade já dá isso. O que espanta é o membro do Ministério Público não conhecer uma lei que trata do procedimento de audiência, do dia a dia, né? E tentar forçar o interrogatório de quem já diz que iria permanecer em silêncio. Né? Então, tem coisas assim que o advogado você tem que interferir, não tem como você deixar passar aquilo lá. Né? O advogado, ele não, principalmente júri, ele não pode ter receio de desagradar juiz, promotor ou delegado. Se você quer correr ao lado da popularidade, então você abandona o júri, larga a beca e vai para o direito tributário, lá que você não vai ter... Nem vai ter audiência, você não vai ter audiência, né? Pode ter ainda, né? Mas em regra você não vai ter. É tudo certinho, briga só contra o Estado. Agora, uma outra situação que eu lembro que eu tive numa comarca, que eu posso falar também, tudo que eu estou falando é verdade, se o cara não gostar também que meu processo, eu provo que é verdade. Foi um delegado do Saldo Londra, que eu fui lá conversar com o preso e ele não autorizou que eu conversasse, né? Nós temos direito de conversa sigilosa e reservada. E eu tinha audiência no outro dia, audiência de instrução, interrogatório. Testemunhas de interrogatório, não tinha sido ouvido ninguém. Não, porque não dá, doutor, porque aqui não tem que conversar na janelinha ali. Aquela janelinha da cela ali, que tinha vários presos ali e envolvia uma questão de equação dentro de cela. Com a possibilidade de eu conversar com o preso e ele me relatar o que tinha acontecido era mínima, né? Porque ninguém ia garantir a segurança deles. Aí tá, não deixou, comuniquei prerrogativas da OAB, ligaram lá, pediram para ele, não deixa, ponto final e tal. Aí a OAB certificou para mim, o pessoal da OAB trabalhou muito bem, na época lá, não lembro quem que foi, agora o que era o representante da prerrogativas. Peão, talvez? Não. Não, era... Eu não lembro quem foi agora, mas não era... Enfim, talvez agora na sequência eu venha a lembrar. Juntaram a certidão, fui para a audiência, o doutor chegou a ouvir as testemunhas, doutor, interrogatório, não, doutor, não vou fazer interrogatório, eu não concordo, porque tem aqui uma certidão, eu não consegui ter acesso com o réu, e aí o promotor me indaga, doutor, o senhor teve tantos meses de acesso, por que o senhor deixou para vir no último dia? Eu falei, doutor, quem faz defesa sou eu, quem gere meu escritório sou eu não interfiro, o senhor não interfere no meu trabalho, né? É um direito que eu tenho, de não precisa nem marcar o horário, tem que chegar ali e tem que conversar. Claro. Aí o delegado pediu para ligar para o delegado na hora para ver o que tinha acontecido. O delegado respondeu que eles não tinham estrutura, porque o cara era faccionado, liderança, de PCC e tudo mais, e que o número de policiais não era o suficiente. E o juiz falou, bom, o advogado tem direito, nós temos que resolver isso. Então vou marcar o réu preso, marcou a audiência para segunda-feira seguinte, para terça-feira, era uma sexta, e pediu se eu estaria disponível para conversar com ele na segunda-feira. Eu falei, sim. O juiz ligou para o delegado, o senhor vai garantir a segurança. Chego na segunda-feira, lá tinha umas 4 viaturas da Polícia Militar, e eles fecharam a delegacia, cercaram a quadra para eu conversar com o cliente. E aí eu tinha uma hora de conversa e falei, bom, já que teve todo esse empenho por parte do Estado, aí vamos conversar um pouco mais, então, né? Vamos fazer valer a pena. Né? Vamos aproveitar. Mas é aquela coisa, você sai, você está cumprindo o teu papel, exercendo a tua função, você queira ou não gera um desconforto, porque a gente sabe que atrapalha também a função, mas tem que estar todo mundo te olhando, né? O delegado te olha atravessado, os policiais que estão ali te olham atravessado, né? Se pudessem ter prendiam junto com o cliente. Esses perrengues aí tem, a advocacia criminal tem muito disso, né? Se fosse contar isso aí, tem história para dias de coisas, né? de júri, né? Essas coisas. De júri, de procedimentos, enfim. O dia que você me convidou para ir fazer aquele júri, né? Lá em Capitão,
Achei sensacional a sacada da escala. Conta um pouquinho sobre essa história aí. Bom, da escala musical aí. Então, bom, o Rafa é músico, né? Como eu disse, um grande músico aí, estamos esperando outras performances aí. Só para contextualizar, para o pessoal entender, nós temos escalas musicais, né? Escalas maiores, menores, pentatônicas e tudo mais, que é dentro quem estuda música sabe que são procedimentos harmônicos, escalas, né? Enfim. E o que acontecia naquele júri ali? Eu precisava que o delegado que estava sendo ouvido como testemunha me confirmasse que no dia que ele foi na delegacia, no destacamento, porque não tinha delegacia, um determinado policial que estava lá com ele, que era uma pessoa altamente suspeita aos olhos da defesa, queria incriminação do meu cliente. E tinha o risco de eu perguntar e ele negar essa informação, né? Porque era só ele o policial que estava, então ele poderia simplesmente negar. Aí o que eu fiz, né? Eu imprimi escalas musicais numa folha, um papel assim, coloquei lá as escalas, tal, e joguei a pergunta, né, de forma respeitosa, como tem que ser dado tratamento. Vossa Excelência, doutor delegado, o senhor pode me confirmar que o dia o senhor estava lá no destacamento lá da Polícia Militar? Ele confirmou. Eu falei, e quem estava com o senhor? Rafa, me alcança as escalas aqui. Por que isso? Porque quando eu peço escala, o normal é o delegado perceber, não, ele está com as escalas de serviço, então ele sabe quem estava lá. E daí eu peguei a folha dessas escalas musicais, olhando para o papel, por acaso era o fulano de tal que estava com o senhor? Ele, sim, era ele que estava comigo. Jogou um verdão e o cara caiu no verdão. Se o promotor me pergunta, isso aqui não está nos autos, eu falo, lógico que não está, doutor. São escalas musicais, de acordo com o parágrafo único do 479, eu não preciso juntar no processo, não diz respeito ao fato. Mas imagina o verdão que deu certo. Não, mas isso acontece muito em júri, tá? A testemunha disse uma coisa lá, você pega ali um documento, o senhor confia para mim que o senhor já prestou depoimento, né? O senhor sabe que o senhor já falou sobre o compromisso, tá, né? Então tá, você olha o papel que não tem nada a ver. Tem um documento do processo, tá olhando folha em branco, que diz isso. Aconteceu? Aconteceu. Você pedir a prova, você não tem. Não tem. Né? Esse cara já confirmou. Por isso que o júri é muito mais. O júri é diferente do processo normal, diferente. né? Você trabalha com essas informações, você. Então, é estratégia e teatro.